Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí em mais um dia de lives da maratona do mês de janeiro. Para quem vem acompanhando desde o dia 6, a gente tem recebido aqui muitos autores e autoras, feito muitos sorteios, uma delícia. E vai até o dia 15 de janeiro, depois a gente para e só volta no carnaval, tá bom? A gente vai conversar agora com o escritor nacional Bruno Inácio, acho que ele já até entrou. Bruno, querido, vou te enviar o convite. Só aceitar. Agora sim. Normal, não se preocupe que isso é normal. Jovem idoso. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, Monique. E você? Tudo bem, seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de janeiro. Quero te dizer que eu estou muito feliz de receber você no meu projeto. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que te agradeço pelo espaço e pelo seu trabalho, Monique. É maravilhoso. Muitíssimo obrigada. É a tua primeira live? Não, não é a primeira, não. Então já estamos no ritmo. Não estou tão no ritmo, não. Foram muito poucas, ainda estou meio travado. Não se preocupe, fazer live é uma delícia, falar sobre literatura é um espetáculo, principalmente quando o tema da live é o nosso livro. Aliás, antes da gente entrar aqui no teu livro, eu quero te parabenizar por esse trabalho, por essa obra. Eu li o teu livro, eu fiquei muito impressionada com a tua dinâmica da narrativa. O teu personagem, Fábio, é muito bem construído e você traz dentro do enredo um tema importantíssimo que eu gosto muito quando um escritor aborda. Então, eu posso te dizer que no meu projeto, no final do ano passado, você foi realmente uma grande surpresa. Você está de parabéns pelo teu livro, tá? Obrigado, Monique. Eu fico muito feliz. Eu tenho recebido muitos feedbacks que me mostraram que eu estou no caminho que eu queria mesmo. Exatamente. Você é talentosíssimo. Agora, ô Bruno, me fala uma coisa. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Ituverava, no interior de São Paulo, mas moro em Uberlândia desde 2018. Conhece o Rio de Janeiro? Só Paraty. Ah, conhece um lugar lindo. Vai ter Bienal esse ano aqui no Rio. Você pretende vir? Pretendo. Esse ano eu pretendo fazer muita coisa dentro dos limites orçamentários, né? Muito bem. Então, se você vier na Bienal, mande mensagem, porque provavelmente eu estarei lá com o meu stand. Estou organizando tudo para que eu possa ir como escritora para receber os escritores e os leitores, tá? Incrível, incrível. Pode deixar que eu te aviso sim. Me diz uma coisa, eu tô aqui, gente, olha isso aqui. Capa dura. Olha isso aqui. Que trabalho belíssimo. Vocês não têm noção do que é esse livro. Bruno, esse seu livro você publicou em 2022? Publiquei em 2022, através de um edital que eu fui contemplado em 2021, da Prefeitura daqui de Uberlândia, é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O livro esteve entre as obras literárias escolhidas e eu publiquei acho que em setembro do ano passado. Setembro. Desculpa. Setembro de 2022, quer dizer, é muito recente ainda no mercado, né? Muito, muito recente. Pouquíssimo tempo. Foi teu primeiro livro publicado? Foi o quarto livro
Mas os dois primeiros foram publicados em 2014 e 2017 como autopublicação. E aí, em 2022, eu publiquei esse e um de contos, o Desprazeres Existenciais em Colapso, que saiu pela Patuá. Esse aqui, então, peraí. No total, são quatro livros, 4. É isso? São 4, desde 2014. Esse aqui foi publicado por editora? Foi publicado pela Sabiá Livros, que é uma editora daqui de Uberlândia mesmo. Foi o segundo livro dessa editora. Foi o segundo livro pela Sabiá Livros. Para quem aí quer conhecer a editora. Isso. Quem quiser conhecer, a editora é de Minas. Mais uma indicação aí. Você gostou dessa publicação por editora? Você pretende fazer uma publicação independente no futuro? Como é que você vê teus livros, né? Tua experiência com publicação por editora? Na verdade, as minhas experiências ruins foram com a autopublicação. Os livros de 2014 e 2017 não foi com uma plataforma muito legal. Eu não tinha margem de lucro. Eles colocaram muitas dificuldades para conseguir vender o livro. E tem a questão também de exigir que eu fizesse tudo. Então, a capa eu tinha que entregar, a orelha eu tinha que entregar, o livro em PDF eu mesmo tinha que fazer. Então, não foi uma experiência muito positiva. Agora, em 2022, tanto com a Patuá quanto com a Sabiá Livros, já foram experiências totalmente diferentes. Nenhuma das duas eu tive cursos para publicar, né? São duas editoras que, desde que se interessam pela obra, bancam a publicação. No caso da Patuá, ela já está aí faz muito tempo fazendo isso. E no caso da Sabiá, que é uma editora recente, foi por meio do programa de incentivo à cultura, né? Então eu tinha os recursos para publicação. Olha que interessante essa dinâmica, né? Você está com os teus outros livros aí em mãos ou não? Eu estou só com o que saiu esse ano aqui, o Desprazeres Existenciais em Colapso, que saiu pela Patuá. Desculpa, eu não entendi o nome. Desprazeres Existenciais em Colapso. Desprazeres Existenciais em Colapso. Fala sobre o que esse livro, Bruno? São 25 contos, Monique, e eles foram escritos entre 2018 e 2020. Foi um processo muito intenso de escrita. Foi logo depois que eu fiz uma oficina com Marcelino Freire. Foi um ponto de virada na minha escrita, sem dúvidas. E todos os contos abordam a violência de alguma forma. Seja a violência física, a violência emocional, a violência simbólica, por conta do momento que o Brasil estava vivendo, ainda está, né? Então, foi a maneira que eu tive de lidar com isso, de conseguir colocar para fora tudo que eu estava sentindo, tudo que me indignava. Agora, você é jornalista, né? Sou. Isso influencia na tua escrita diretamente ou não? A tua profissão, ela influencia na tua escrita ou não? Influencia sim, Monique, porque eu sou jornalista, mas o que me interessa dentro do jornalismo para fazer é realmente o que é escrito. Não me vejo trabalhando em TV, nem rádio. Então, eu me aprimorei muito na escrita e algumas coisas que são características do jornalismo, como aquilo de frases curtas e tudo mais, acabou impactando sim na minha escrita. Tanto que esse livro aí que você recebeu, ele tem frases curtíssimas, ele tem pontos finais onde nem deveria ter, né? Pensando em norma de língua portuguesa, caberia mais uma vírgula. Então, tem essa influência, sim. Agora, eu estou muito curiosa, Bruno. Por que você optou por fazer esse livro de capa dura? Eu recebi os recursos, né, da Secretaria de Cultura e pude fazer o livro da forma que eu quisesse. Eu achei muito legal isso. Eles deram total liberdade. Lógico que
com prestação de contas e tudo mais, né? Mas deram total liberdade para fazer o livro da maneira que eu quisesse. E tem um livro que eu gosto muito, acho que é meu livro favorito, que é Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Ele é um livro que tem um formato muito chamativo, tem capa dura, é uma escrita maravilhosa. E esse livro foi influenciado pelo do Bartolomeu Campos de Queiroz. E aí eu pensei em deixar essa influência se estender também para a questão estética. E aí pensei, vou fazer de capa dura, vou fazer num formato que não é o padrão, né? Ele é um pouco menor e mais fino. E vou deixar que a obra do Bartolomeu Campos de Queiroz também atravesse a minha nesse sentido. Muito bem. Agora eu estou entendendo um pouco mais sobre a dinâmica da capa. Agora, a gente tem esse nome que é muito bom também, e a gente fica assim, quem ainda não leu, vai falar, mas que coisa, por que esse nome? Da onde surgiu, Bruno? Desemprego e outras heresias. Essa, para mim, é a parte mais difícil de escrever, dar o título. Isso vai desde matéria jornalística até contos e livros. Sempre termino tudo primeiro para depois ir para o título. Sempre acho um desafio muito grande. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse título. Ele foi o primeiro título que eu pensei. Demorei muito, o livro já estava pronto fazia um tempo. Estava tentando encontrar um título ali que fizesse sentido. E aí reli, me atentei para a questão do desemprego do Fábio, que é o personagem narrador do livro, e a questão religiosa. E o desemprego, ele é uma violência também, né? Há essa questão aí de que as pessoas pensam que está desempregado quem não quer trabalhar, mas na verdade não é assim. Então, eu percebi que o desemprego era uma violência enorme que, dentro da concepção religiosa, poderia ser encarada até como uma heresia. Então, eu juntei as duas coisas, que a religião é um tema muito forte no livro. Juntei as duas coisas e fiquei muito feliz com o título. Pois é, ficou bastante curioso, né? E aí a gente já entra no conteúdo que, como você citou agora, o Fábio. Gente, no início do livro, eu confesso para vocês que eu achei uma atmosfera meio confusa, um negócio. E aí eu falei assim, não, peraí, o que está acontecendo aqui? E aí o escritor pega a gente e mergulha numa realidade onde uma mãe, uma mulher, uma esposa, uma família é doutrinada por uma religião. Existem vários dilemas nessa família, especialmente nessa mulher, que acredita que a religião é a resposta para tudo. Então, a gente acaba se consumindo com essa relação, a gente acaba se consumindo com o que ela vem mostrando em relação ao filho, porque eu não vou dar spoiler, eu vou tentar não dar spoiler. Mas, assim, a gente vê que algumas pessoas são tão fracas, são tão vulneráveis, são tão submissas, que elas se deixam levar por uma religião. É a religião que diz para essas pessoas como elas devem viver. E essa mulher que está aqui dentro, a mãe do Fábio, ela é uma dessas. Então foi uma personagem que me causou um mal-estar, foi uma personagem que me causou uma revolta, uma indignação. E aí, Bruno, eu queria que você, antes de falar sobre ela, falasse para a gente quem é o Fábio, que a gente acompanha ele em duas fases. Na infância, conforme as cartas vão aparecendo, né? E numa outra fase. Quem é o Fábio? O Fábio é um publicitário que mora em São Paulo. Ele não é de lá, ele é de uma cidade pequena. Ele se mudou em busca de melhores oportunidades, se deparou com uma situação bem diferente daquela que ele imaginava, não conseguiu um emprego, mesmo tendo um excelente currículo, sofreu
muito pela maneira que São Paulo é, pelo fato de as pessoas serem mais frias, mais distantes, ele não estava acostumado com isso, e tentou encontrar o seu lugar ali, sem conseguir. Eu gosto muito de um trecho do prefácio que diz que aquela cidade nem o abraça, nem o expulsa. A cidade simplesmente alheia para o Fábio, não se importa com a existência dele, ele está ali ou não está, tanto faz. E ele tem essa preocupação muito grande com o emprego, ele está prestes a receber a última parcela do seguro-desemprego, não está conseguindo oportunidades no mercado de trabalho, e em meio a essa tristeza, ele começa a pensar em outras questões, algumas bem mais profundas do que essa do trabalho, que é uma coisa mais prática, né? E isso se torna mais grave a partir do momento que ele recebe um pacote enviado pelo irmão dele. Ele tem um irmão e os pais, foi nesse ambiente que ele cresceu, e ele não tem contato mais com os familiares. E esse pacote traz 3 objetos, que não vou falar quais são, e muitos traumas. Então, a partir dessa chegada do pacote, ele volta seu olhar para a infância. Ele tentou pular tudo que aconteceu ali, tentou fingir que não tinha acontecido, tentou esquecer, mas ele nunca encarou mesmo aquilo. Então, esse pacote chega como um convite, mas um convite não muito bom, né? De voltar para aquela infância e encontrar aquele menino Fábio ali novamente e entender tudo que aconteceu com ele e por quê. Pois é. Essa fase do Fábio na infância que é o boom do livro, que mostra ali como que uma pessoa é regida pela religião, as loucuras que uma pessoa faz por causa de uma religião doutrinadora. Então, assim, todo mundo peca ali, a criança sente isso na pele, porque o Fábio, né, na fase infantil, ela sente diretamente como o fanatismo prejudica ele. E é uma criança inocente, ele não entende por que aquilo tudo está acontecendo, porque ele é fruto do meio. Então ele tem uma dinâmica com o pai que é totalmente absurda, ele tem uma relação com a mãe que é totalmente absurda, com o irmão. Então, assim, tudo é influenciado por uma religião doutrinadora dentro daquela casa, daquele ambiente. E, claro, o Fábio está nesse ambiente, nessa fase infantil, e conta, né, não ele, mas o autor vem trazendo relatos, cartas, enfim, que vão sinalizando os problemas e os traumas que ele passa na infância. Ô Bruno, eu vou ler aqui um trechinho não, a sinopse do teu livro, tá? Para o pessoal se inteirar ainda mais. E eu vou pedir para você escolher uma carta, a mais pesada que você tiver, para ler para a gente depois, tá? Tá ótimo. Gente, vou ler para vocês um trechinho da sinopse de Desemprego e Outras Heresias, do autor nacional Bruno Inácio. Lembrando que o livro é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livre. Sem trabalho ou grandes perspectivas, Fábio se vê assombrado por acontecimentos do passado após receber um pacote enviado pelo irmão. É a partir daí que a trama não linear de Desemprego e Outras Heresias impõe um mergulho a uma infância que o protagonista até então fingia ter esquecido. Nesse breve e poético romance, o autor explora o fluxo de consciência, denuncia brutalidades e toca em feridas abertas ao transitar entre passado e presente de maneira fluida e perspicaz. Bruno, o que te inspirou a escrever esse livro? Eu tive 2 principais inspirações. Primeiro, em 2018, eu mudei aqui para Uberlândia para fazer o mestrado. E eu
imaginei, assim como o Fábio, que eu chegaria na cidade e conseguiria encontrar rapidamente um emprego. Mas não foi bem assim, foi naquela coisa de distribuir currículo para todos os lugares possíveis, não ter resposta e bater aquele desespero, o dinheiro acabando. Então, em meio a isso, eu comecei a buscar outras formas de conseguir me sustentar, e uma delas foi através de aulas particulares de redação e gramática. E nesse momento, eu encontrei um aluno, que era um adolescente, ia até a casa dele para dar as aulas, e aquilo me assustou muito, me incomodou muito a dinâmica familiar dele e algumas coisas relacionadas à casa. Porque lá tinha muitas imagens de santos, era uma família muito católica, e tinha imagens de santos para todos os lugares e todas posicionadas de modo que observasse a criança o tempo todo. Então eu passava ali pela casa, por todos os cômodos, e via que no quarto dele, por exemplo, tinha 4 santos, imagens grandes, em cada canto do quarto, todas posicionadas para a cama. Uma coisa de você está sendo observado o tempo todo, cuidado com seus pensamentos, cuidado com suas ações, você vai ser punido. Por isso que o Fábio tem tanto esse sentimento de culpa e esse medo de punição, né? E eu fiquei pensando como seria esse adolescente depois que se tornasse adulto. Porque naquele momento ele era muito infantil, não correspondia à idade dele. Ele já estava no ensino médio e tudo mais, mas ele se comportava como um garoto de 9, 10 anos. E ele tinha isso da punição. Ele fazia, às vezes, alguma piadinha, e piadas, inclusive, sempre muito infantis, e olhava para o lado, assim, mesmo sabendo que só estava nós dois no cômodo em que acontecia a aula, procurando alguma imagem que tivesse visto o que ele fez e aguardando uma possível punição. Então, é uma criança que já naquela época, um adolescente, né, já naquela época bastante traumatizado, eu fiquei imaginando depois que ele crescesse, como seria a vida dele, se ele romperia esse laço familiar ou se ele continuaria ali naquela dinâmica. Ai, parece que a gente está falando de uma história da Idade Média, né? Parece que a gente está falando de algum livro da Idade Média, mas não é. A gente está falando de uma criança de 2022, 2018, 2017. A gente está falando de uma criança de uma situação atual. Então, assim, parece surreal. O Bruno está de sacanagem. Gente, vai para o interior do Brasil para vocês verem o que uma religião doutrinadora faz com a cabeça de uma pessoa. O que uma criança que é fruto do meio onde tem pais que são fanáticos, exatamente por essa dinâmica da punição. Se você for bom, você vai para o paraíso. Se você for ruim, você vai ser punido e vai para o inferno. Isso na cabeça de uma criança, vocês estão entendendo? É muito surreal. Quando eu paro para pensar nisso, é muito surreal. E o Fábio tem muito disso, né? O Fábio, ele é muito isso na infância. Ele observa tudo, ele pode até não entender, mas ele está sentindo tudo aquilo na pele. Agora, eu queria que tu falasse sobre a mãe dele, Bruno, que é uma mulher que me causou, assim, se eu pudesse, eu enforcava ela. Quem é a mãe dele? Que mulher é essa que causa tanto mal-estar no leitor? A mãe do Fábio é uma pessoa que tem muito bem definido na cabeça dela, né, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, qual que é a função da religião na vida dela, essa questão muito de temer a Deus, e aí tem um abismo, né, entre o amor e temer. Ela deixa muito claro que o amor fica em segundo plano. Ela não ensina o Fábio ou o Fabrício, que é o irmão dele, a amar Deus, né? Ela ensina que devem temer. E ela é uma mulher que tem tudo isso muito claro e quer que os filhos também tenham isso muito claro. Então, o maior medo dela é o pecado.
E aí, quando ela tem esse medo, ela desenvolve uma espécie de paranoia. Uma paranoia que faz ela acreditar que qualquer coisa que o Fábio está pensando, que ela está pensando, que o marido está pensando, é um pecado e eles vão ter automaticamente uma punição divina. Então, ela é uma mulher que causa todas essas coisas, causa toda essa raiva, essa revolta, mas na cabeça dela, ela não está fazendo nenhuma maldade. Na cabeça dela, ela está seguindo as regras e evitando uma punição para o Fábio, para o marido dela, para ela mesma. Então, acho que esse é um problema muito grave, não só do fanatismo religioso, mas do fanatismo de uma forma geral, que é você cometer atos super violentos, super prejudiciais para a sociedade e acreditar que você está agindo pelo bem, né? Exatamente. O fanatismo, ele cega, gente. O fanatismo, ele cega. Aí, e não é só a religião, não, tá? Você pode ser fanático por qualquer outra coisa, que você vai ser uma pessoa cega. Você acredita tanto numa causa, você acredita tanto naquilo, que você é capaz de morrer por aquilo que você acredita. Ou matar, né? Ou matar. Exatamente. Ou matar. Tudo em excesso é prejudicial. Tá? Bom, eu tô vendo aqui, Bruno, que o teu livro tem 89 páginas, né? Isso. Quanto tempo você levou para escrever ele? Eu demorei mais ou menos uns 4 meses. Foi um livro bem rápido. Por conta de... Essa ideia já estava na minha cabeça fazia bastante tempo. Desde que eu tive essa experiência como professor desse aluno, pensando como vai ser o futuro dele. E aí surgiu a oportunidade, através do programa de incentivo à cultura, estava com o edital aberto, aí eu calculei o tempo que eu precisava, porque quando você se inscreve no edital, você precisa já entregar a história pronta, o livro totalmente completinho. E aí eu tinha uns 5 meses para escrever, uns 6 meses, não sei. E como a ideia estava pronta na minha cabeça, mais ou menos, né? Eu escrevia todos os dias, por horas, e depois revisei também por bastante tempo, mas saiu muito rápido, 4 meses para um livro, mesmo que seja um livro curto, é um período bem anormal, né? O outro livro também é curto, Os Prazeres Existenciais em Colapso, é um livro de conto, eu demorei acho que 2 anos. É um tempo bom aí, né? Tanto um quanto o outro. Eu tô aqui com a sua mini bio. Eu vou ler para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, tá? Tá ótimo. Bruno Inácio é jornalista, mestre em comunicação e pós-graduado em literatura contemporânea, cinema e teoria psicanalítica. É autor de Desprazeres Existenciais em Colapso. O que é Patuá? Patuá é editora. A editora, tá. E colaborador do jornal Rascunho. Olha que legal! Depois, né, quando a live acabar, deixa nos comentários o link do jornal para o pessoal te acompanhar, tá? Tá ótimo, pode deixar. Muito bem. Agora, Bruno, qual foi tua maior dificuldade para escrever Desemprego e Outras Heresias? A maior dificuldade nem foi no processo de escrita em si, foi depois que o livro estava pronto. Tem uma dica que, inclusive, foi dada pelo Marcelino Freire na oficina que eu fiz com ele, que é, quando você escreve, esquece que você tem leitor. Porque se você for escrever um livro, você começa a escrever um conto super empolgado, e aí você pensa, mas o que será que minha família vai achar disso? O que será que meus amigos vão achar disso? O que será que meu chefe vai achar disso? Então, você precisa esquecer que existe um leitor. Precisa se concentrar ali e fazer seu trabalho. Só que aí, quando o livro estava pronto, já revisado, aí me bateu essa insegurança. Eu falei, eu estou tocando num assunto muito, muito delicado
e em tom de crítica, né? Não é uma crítica que está escondida, acho que está bem clara a crítica no livro todo, e é um assunto que ainda é um tabu, especialmente em tempos de fanatismo. Então, bateu essa insegurança. Foi o processo mais difícil, porque eu fiquei agora. Eu mando esse livro, não mando esse livro, mas aí eu reli, eu gostava muito do conteúdo, e falava, nossa, eu mandei tão bem aqui, eu acho que vou mandar sim. E aí enviei o livro, deu tudo certo, mas esse foi o meu momento de insegurança, a minha maior dificuldade. Lidar com esse tema tão complexo, tão problemático, e ter coragem para falar isso, né? Exatamente. Você tocou num ponto bom aí. Quando a gente senta para escrever, todas as caraminholas começam a surgir. Será que as pessoas vão gostar? Será que aquela pessoa vai ler e vai falar bem? Será que eu estou indo pelo lugar certo? Gente, senta e escreve. Isso. Coloca para fora, não importa quem vai ler, quem vai falar bem, quem não vai gostar, não interessa. O teu livro vai chegar para as pessoas que precisam chegar. Você está passando uma mensagem nele, vai precisar chegar a uma pessoa. As inseguranças acontecem porque, na hora de escrever, o autor fica se questionando se ele deve ou não fazer, com medo do que as pessoas vão achar. Aí não produz, porque ele já está com medo antes de produzir. É muito louco isso. Eu sei do que você falou aí, porque isso acontece com todo mundo, mas é sentar, focar e escrever. Não esquece quem vai ler, quem é o teu leitor, quem vai opinar, só escreve. Essa é uma forma de você colocar para fora tudo o que você quer dizer. E nós, escritores, temos essa necessidade. Entendeu? Agora, me diz uma coisa, Bruno. Essa capa toda branca aqui, olha aqui, gente. Olha, só tem essa figurazinha assim. Como é que surgiu a ideia dessa capa? Foi uma ideia sua? Você já tinha ela bolada? Como é que... Porque, olha aqui, gente, tudo branco. Olha isso. Não, eu Como é que não tinha surgiu o essa projeto ideia. da capa? Eu não tinha essa ideia. Eu procurei o Laércio, que é o designer do livro todo. Ele fez a diagramação, fez a capa. E expliquei para ele. Primeiro a gente teve uma reunião, uma conversa. Falei para ele sobre a história do livro. Depois enviei o livro para que ele lesse. Ele leu, gostou bastante, fez uma primeira versão da capa. Que a princípio eu gostei, que é uma versão um pouco mais sombria, tinha uma cruz na capa e tudo mais. E aí, depois, reanalisando, conversando com algumas pessoas, ficou uma coisa de parecer um livro de terror. E aí não é a ideia. Então, voltei a falar com o Laércio e passei algumas referências. Eu gosto muito de minimalismo. Passei para ele algumas referências que eu gostava e ele me entregou essa capa maravilhosa em 2 versões. Me entregou tanto essa branca com os detalhes em preto quanto o inverso, preto com os detalhes em branco. Mas eu gostei mais dessa versão e aí ficamos com essa. Ficou realmente muito, muito bonito. Simples, sofisticado e que passa aí a ideia, depois que a gente lê, a gente entende a dinâmica da capa. Bruno, lê um pouquinho do seu livro pra gente. Você tinha pedido para eu separar 2 cartas. Uma carta, na verdade, eu separei 2, pode ser? Pode, Porque claro. uma mostra essa questão da religião e a outra mostra a relação da mãe com o filho, com o Fábio. Então, só para explicar para quem está assistindo sem dar muito spoiler, essas são anotações feitas pela mãe do Fábio. Então, a primeira que eu vou ler aqui, 11 de abril de 1986. Eu juro que tenho me esforçado. Todas as mães
que conheci sempre me disseram o mesmo. É impossível ter um filho preferido. Confesso que duvido. Bem lá no fundo, uma criança é sempre mais amada que a outra. Todo dia eu oro para aprender a amar. Queria que o sentimento entre os dois não fosse tão diferente. Poder ter ao menos um segundinho de dúvida quando pensasse sobre quem amo mais. Fabrício é meu filho. Fábio, já não sei. E o segundo trecho que eu queria ler aqui, que é outra anotação da mãe do Fábio, é de 26 de março de 1987. Então, pouco mais de um ano depois da anterior. Fui ao centro comprar mais algumas imagens de Jesus. Quero uma em cada canto da casa, principalmente por causa de Fábio. Quero que ele saiba que está sendo observado o tempo todo, inclusive em seus pensamentos. Ultimamente tem me preocupado. Anda pela casa de cabeça baixa, olhar perdido, corpo mole. Sinto que ele está se entregando. Dia desses me contou que teve um pesadelo. Perguntei com o que sonhou, ele me enrolou e não quis dizer. Tem alguma coisa muito errada com esse menino. É porque eu não posso falar aqui, senão eu vou dar spoiler, mas é muito forte essas cartas que o autor traz. É muito forte, porque a cabeça dela não tá legal. A cabeça da mulher não é uma cabeça normal por causa do fanatismo, por causa dessa doutrina religiosa que ela insere no meio familiar. Bruna, me fala uma coisa. A gente já pode falar aí de publicação para esse ano que vem, ou está muito cedo? Eu acho que para o ano que vem dá para falar. Estou escrevendo um romance agora. Não quero comentar muito a respeito. Ele está bem no início ainda. Mas ele tem uma pegada um pouco parecida com o Desemprego e Outras Heresias. É mais nessa atmosfera introspectiva, crítica, ácida, com frases curtas. E a ideia é escrever até lá para maio, terminar o livro, depois submeter a leitura crítica de algum autor que eu gosto bastante, ainda não sei quem, e depois, em 2024, tentar a publicação com alguma editora. Que maravilha! Vou aguardar ansiosamente. O teu outro livro, você falou que é de poesia, né? Não, de contos. De contos. Você pode ler um pra gente? Ou é Posso, muito claro. grande? Não, são bem curtos. Deixa eu pegar um aqui. Lembrando, gente, que essa live pode ser assistida pelo Spotify, Anchor, canal do YouTube e Amazon Music, tá? Então já corre lá, já se inscreve para assistir não só as lives, como também os episódios dos livros. Inclusive, ó, o livro do nosso autor é tema de episódio no podcast literário. Do livro Não Me Livro. Separei um aqui, Moniz. Posso ler? Pode? Fabrício é o título. Hoje Fabrício morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Contei nessas exatas palavras para Rogério ao telefone. Antes mesmo de me perguntar quem era Fabrício, disse que minha frase lembrava Camus. Fiquei sem entender, e não me dei o trabalho de perguntar. Se fosse alguém influente, eu certamente conheceria. No mínimo um jantar de negócio. Fabrício era o porteiro aqui do prédio, expliquei. Curioso é que não sabia o seu nome até hoje. Tinha mais cara de Paulo ou José, esses nomes de pobre. Ou talvez era conhecido por um apelido não aumentativo, vai saber. Estranho isso ter ficado na minha cabeça. Que se foda. Morreu em terra. Imagina o velório, aquele monte de gente pedindo se abraçando, uma louca berrando à beira do caixão, pedindo para Deus levá-la junto. Bem que podia mesmo. Isso não aparecer uma amante secreta ou uma ex-esposa gostosa para arrumar confusão. Aqui de longe, apenas imaginando, parece até divertido, mas de perto é insuportável. Gosto de pobre a cada 4 anos. Fabrício parecia ser feliz. Sorriso sempre no rosto, voz cantada. Bom dia, doutor Reinaldo. Vá pra puta que pariu com seu bom dia.
Tô atrasado. Um dia lotado pela frente, um arrombado do caralho me chantageando. E você vem de bom dia pro meu lado? Hoje mal tive vontade de comer Beatriz. Brochei. Mas dessa vez não me dispus a explicar. Joguei o dinheiro no chão e me atirei na cama. Olhar perdido. Fabrício morreu. E o que eu tenho a ver com isso? A porra de um porteiro. A voz cantada. Bom dia, doutor Reinaldo. Será que é isso? Consciência pesada nessa altura da vida, Reinaldo? Não pode ser. Que importância isso tem? Podia sim ter respondido algumas vezes, mas garanto que para ele não faria diferença alguma. Assim como não me importava aquele bom dia, doutor Reinaldo. Perdi também a fome. O garçom que me atende toda noite já passou na mesa 3 vezes. Se voltar uma quarta, vai se ver comigo. Se eu quiser pedir, eu te chamo, porra. Nem sei o nome do rapaz. Sei que tá logo ali, no crachá. É só olhar. Só que eu não quero. Acho que Fabrício também tinha um crachá. Talvez as letras garrafadas estivessem ali gritando seu nome 12 horas por dia. Mas não dá pra ficar reparando nesse tipo de coisa. Ele ficaria feliz, tenho certeza. Pobre adora mendigar atenção. Quando não é isso, é esmola, afeto, bom dia, o caralho a 4. Ontem mesmo minha empregada pediu aumento. O mais difícil em lidar com esse tipo de gente é que não leem, não se informam. Pega a merda de um jornal por 5 minutos e você vai ver a palavra crise por toda parte. Será que não sabe o que isso significa? Ou será que finge muito bem? Minha mulher aposta na segunda opção. É meio burrinha, mas nessa eu tô com ela. Essa noite, seus 20 anos a menos não foram suficientes para levantar meu pau. De estressante, Fabrício morreu. E quem é Fabrício? Aí que tá, eu não sei. Como não sabe? Quer dizer, até sei, mas não sei o que isso tem a ver comigo. Não estou entendendo. É a porra do porteiro. Não sai da minha cabeça. Me tirou a concentração, a fome, e agora nem meu pau consigo levantar. Relaxa, amor. Descansa. Amanhã vai ter esquecido isso. Ela estava certa. Dia seguinte, despertador, chuveiro, escova, café, terno, sapatos, ligações, correria, agenda lotada. Fabrício já foi substituído. Bom dia, doutor Reinaldo. Silêncio. Caramba! Vi aí várias críticas. Nossa! Esse livro tá à venda onde? Ele está à venda no site da Patuá, inclusive até dia 20 de janeiro está em promoção. Você compra um livro e ganha outro, a escolha da editora, e eles doam um livro para a biblioteca pública. Então, é uma oportunidade bem legal de comprar um livro, receber 2 e ainda contribuir com uma causa bem importante. Olha que interessante. Depois você coloca o nome nos comentários, tá? Para o pessoal já seguir lá, enfim, entrar no site. Agora, teu livro Desemprego e Outras Heresias está à venda onde? Tem formato físico, digital? Só tem o físico? Como é que tá isso? Só tem o formato físico e como ele foi contemplado pelo edital, não está vendo em nenhum site, então precisa adquirir diretamente comigo. É aqui pelo Instagram mesmo, e cada exemplar é vendido a R$20. Preço super acessível. Ai, vocês não estão entendendo o que é esse livro. R$20 esse livro. Qual é o teu Instagram? É bruno.s.inácio. Deixa eu botar aqui, gente. Já corre lá, já segue o autor, já encomenda o seu autografado. É bruno.s.inácio. Inácio. Já corre lá, já segue o autor, já pede o seu exemplar de capa dura. Agora me diz uma coisa, vamos fazer sorteio de livro? Vamos fazer. Ai, adoro, gente! Está aberto o sorteio do livro físico do nosso autor de capa dura. Como é que vai funcionar? Você vai printar a live e vai mandar lá no meu direct, MoniqueMM18. Pode ser assim, Bruno? Pode sim. A primeira pessoa que printar a live e mandar lá no meu direct
vai ganhar o livro do nosso autor de capa dura, Desemprego e Outras Heresias. Eu li esse livro, eu super recomendo, é muito forte e muito necessário. Quem não conseguir ganhar no sorteio hoje, o livro custa R$20, gente! R$20, é dado, tá? Então já corre lá, já printa e manda no meu direct. MoniqueMM18. E a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro do nosso autor. Muito bem. Bruno, qual é o conselho que você dá para os autores que estão no mercado? Acho que o principal é encontrar suas obsessões, encontrar seus próprios temas e encontrar sua maneira de escrever. Porque acho que no começo a gente sempre comete dois erros que são inevitáveis. Um é imitar outras pessoas, isso faz parte do processo de amadurecimento da escrita, é normal. E o outro, talvez mais grave, é se colocar aquela pressão de que você precisa ser bom em tudo. Então, você precisa escrever terror, ficção científica, poesia, crônica, romance existencialista, você precisa fazer tudo. E, na verdade, você não precisa. Você precisa encontrar aquilo que você gosta, que você é bom e que mexe com você. Eu demorei muito a aprender isso, inclusive, mas agora eu acho que encontrei o meu lugar. A prática, o amadurecimento, eles vão te sinalizando qual é o seu lugar. Isso é fantástico, a gente vai se descobrindo. O teu livro se encaixa em qual gênero, o Bruno? Ele seria, na verdade, uma novela, né? É que aqui no Brasil esse é um gênero meio esquecido. Então eu estou classificando ele como um micro-romance. Porque as novelas, que seriam o intermediário, né, entre o conto e o romance, que é o caso desse livro, é um gênero que não é muito discutido no Brasil e nem aparece nas premiações, né? Sempre poesia, crônica e romance, e conto só. Mas seria uma novela, então eu estou classificando como um micro-romance. Esse livro aqui é volume único, você pretende fazer uma continuação, você vai parar por aqui? Não é volume único. Acho que a história do Fábio acabou por aqui. Muito bem. Agora, eu estou mega curiosa, porque eu estou olhando para trás de você a live inteira, olhando os seus livros, observando que você tem uma coleção, algumas, né? Tenho várias. Mostra não, mas só se você quiser. Aquela coleção colorida na segunda prateleira de baixo para cima é o quê? Essa daqui? Essa é uma coleção de clássicos da literatura e tem umas capas super bonitas. Deixa eu mostrar um aqui. São pinturas nas capas, é uma coleção da Folha de São Paulo. Chama... Tá todo mundo falando também, tá todo mundo querendo ver tua estante. Chama Grandes Nomes da Literatura. Então tem muita coisa legal aqui nessa coleção. Tem Proust, Clarice Lispector, Dostoiévski, James Joyce. Que maravilhoso. Aquela que tem um gnomozinho ali, que coleção é aquela? Essa aqui chama Grandes Escritores da Atualidade, da Planeta de Agostini. Essa eu comprei quase todos os livros em sebo, paguei super barato. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Tem essa coleção aqui também, ó, que é da Folha de São Paulo também, chama Mulheres na Literatura. Maravilhoso. Esses boxes na Amazon são caríssimos. Eu comprava coleção, que nem essas daí, né? E que nem essas não, uma edição menos, né? No jornaleiro, toda semana. Chegava lá no jornaleiro, eu já ia lá
ô moço, chegou o volume 2 de Machado de Assis. Aí ele ia lá, chegou, Mônica. Aí depois, gente, já fiz muita coleção de livro clássico assim também. Essas Só duas que eu da ia lá Folha na banca. também era desse jeito. Também era Ia lá desse na jeito. Eu ia banca. até a banca de revistas e pegava os livros. Tinha semana que não dava para pegar, e eu pedia para reservar. É Também tem tipo os livros isso. da TAG aqui, ó. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, gente, que humilhação, né? O Bruno humilha os outros, gente. Esses coloridos aí são o quê? Quais coloridos? Esses aí, da segunda prateleira. Esses são da TAG. É um clube de assinaturas de literatura. Vem com um livro de capa dura, edição exclusiva. Você não acha para comprar em lugar nenhum. E Vem humilhando os a outros na caixinha, live, gente. vem a caixinha e a revistinha sobre o livro. Você sabe que eu fui assinante da TAG bem no início, desde no primeiro ano. E aí eu falei assim, cara, não tem muito sentido eu ser assinante deles, receber um livro, porque eu leio de tudo e eu leio tudo. E aí vi um livro que eu já li, não tem como trocar e tal, aí eu deixei de ser assinante. Mas depois eles cresceram tanto que eu falei, eu acho que eu vou voltar a ser assinante, porque eles começaram a aprimorar as edições, né? E fica muito mais diferente. No começo os livros não eram tão bonitos, tão bem feitos igual agora, né? Não tinha todo esse cuidado. Exatamente. Então, eu acho que por isso também fiquei bastante desestimulada a continuar sendo assinante dele. Agora, Bruno, é óbvio, a gente está vendo aí a sua coleção toda, você arrebentou. Isso tem um porquê, porque, né, você é graduado em literatura contemporânea, então, assim, deve ser um alucinado por escritores, livros, deve ler constantemente. Qual é o teu escritor clássico, por exemplo, favorito e um atual? Acho que clássico, eu acho que o José Saramago. E atual eu acho que o Marcelino Freire. Ou um pouco mais desconhecido no campo da literatura, mas que eu acho genial, que é o Arnaldo Antunes, que muita gente conhece por conta da música, mas não sabe que ele é poeta também, e um poeta incrível. É verdade. Agora, qual é o livro que você está lendo agora? Eu estou lendo um livro que chama Agora, do Carlos Eduardo Pereira. É um livro sobre 3 gerações de homens negros. Passeia por muitos caminhos esse livro. Tem questões de violência, tem questões políticas. E foi um dos livros mais celebrados pela crítica no ano passado. Agora, já separei aqui. Carlos Eduardo Pereira. Isso. Nossa, tem uma capa bem boa, hein? É bonito, né? Já vou separar aqui. Pronto, adoro. Gente, indicação de livro do nosso autor. Agora. Muito bem. Deixa eu salvar aqui. Bruno, querido, eu acho que você tem que voltar mês que vem para a gente conversar sobre o seu outro livro, para a gente trocar mais ideias, para você mostrar sua estante. Você é uma pessoa interessantíssima. Para quem estava nervoso, você se saiu muito bem. E assim, que coisa fantástica poder conhecer o seu trabalho, poder divulgar o seu livro, poder ter você no meu projeto. É altíssimo calibre o teu livro, a tua escrita. Eu só tenho que te agradecer e desejar para você todo o sucesso do mundo
dizer que o espaço está aberto, volte quando você quiser. E espero que na Bienal a gente possa aí se conhecer para trocar figurinhas. Eu quero te agradecer muitíssimo e desejar cada vez mais sucesso. Eu que te agradeço, Monique, pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder conversar com você. Fiquei emocionado com a sua leitura, quando você postou suas impressões sobre o livro. Eu percebi que, mesmo as coisas mais subjetivas para mim, aquelas que estavam ali escondidinhas, você conseguiu perceber, conseguiu tocar você. E te parabenizar pelo seu projeto, porque uma coisa que você faz, além de ser uma ótima entrevistadora, é isso que você disse, que gostar de ler todo tipo de coisa. Então, eu acho que você tem chamado muita atenção de novos leitores, ou mesmo de pessoas que liam e perderam um pouco do hábito de leitura, para diferentes formas de literatura, né? Você trabalha aí a ficção, o terror, os contos, cada dia tem um autor que trabalha uma coisa específica, você lê tudo isso, divulga tudo isso, eu acho muito importante. Muitíssimo obrigada, querido. Olha, gente, tá rolando o sorteio do livro físico do nosso autor. Printou a live, mandou lá no Monique MM18. Quando a live acabar, eu vou entrar em contato e vou passar para o nosso escritor. O livro tem capa dura, gente. Então já corre lá e já manda no meu direct. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que participou, que ficou na live, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 15 teremos lives, teremos autores, teremos sorteios. E aí a gente para e só volta no carnaval. Tá bom? Bruno, beijo, querido. Parabéns. Obrigado, Monique. Obrigada. Beijo.